Estimada irmã, estimado irmão, que nos acompanha sempre nesse grupo de reflexão bíblica São Jerônimo, bem-vindo nesta quinta-feira, dia 4 de maio de 2023. Escolhemos para a nossa reflexão de hoje o texto proposto no Evangelho de São João, capítulo 13, versículo 16 a 20. Esse texto segue imediatamente a grande cena, digamos assim, a grande lição no quarto evangelho, que é o lava-pés, cerimônia que se celebra sempre todos os anos às vésperas da Páscoa, na Quinta-feira Santa. Na conclusão do lava-pés, Jesus insiste com os seus discípulos da seguinte forma: dei-vos o exemplo, para que assim como eu fiz, façais também vós. E na abertura do nosso texto de hoje, versículo 16 do capítulo 13, Jesus, praticamente uma retomada um pouco daquilo que encontramos também no capítulo 6, versículo 40 do Evangelho de Lucas, Jesus diz assim: o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado é maior do que aquele que o envia. Trata-se aqui da máxima lição do discipulado, na sua relação com o mestre. É fundamental porque em toda a antiguidade havia grandes escolas e grandes mestres. Mas sempre que um discípulo se separasse do seu mestre, já não seguia o mestre. Ele já não era discípulo, ele já se tornava mestre de uma outra escola. Nesse aspecto, Jesus, da mesma forma, digamos assim, encontramos especialmente nos dois evangelhos, de Lucas e de João, Jesus insiste na necessidade de que o discípulo faça assim como aprendeu do seu mestre. E no momento em que o discípulo já não faz assim, ele já não é mais discípulo. Ele se caracteriza como um outro mestre. E Paulo, na carta aos Gálatas, na abertura, no capítulo 1, versículos 5 a 10, insiste de que não há dois evangelhos, porque não há dois Cristos. Da mesma forma, em Filipenses, no capítulo 3, versículos 1 a 3, insiste muito sobre o cuidado com os falsos mestres. E, evidentemente, Jesus abordou isso com os discípulos muitas vezes. A presença dos falsos mestres, dos falsos pregadores. Hoje não faltam falsos pregadores que induzem, inclusive, seus discípulos, os seus sequazes, até a morte. Morte pela fome, morte pela violência ou outros tipos de morte. Então é importante entender a lição de Jesus, que é essa lição da humildade, do resgate e ao mesmo tempo da libertação integral da pessoa humana. O lava-pés é isso, é resgatar a dignidade da pessoa humana a partir da sua parte mais simples e mais humilde, que são os pés. Nesse contexto, quando Jesus diz: entendestes o que eu vos fiz, do modo que eu fiz, como exemplo, façai também vós. Então entendemos que a felicidade de um cristão é compreender a mensagem de Jesus no seu Evangelho, introjetar essa mensagem do Evangelho e depois praticar a verdade do Evangelho, mesmo na humildade, mesmo na simplicidade, mas sempre com alegria, como Paulo escreveria aos Filipenses. Portanto, um só Senhor, um só batismo, uma só fé e um só Pai, o Pai de todos, que é Deus Pai. Nesse contexto, que o discipulado, a partir do texto de hoje, possa ser de fato uma realidade presente e permanente, sem desvios, sem camuflagens, sem escamoteios, mas que ele seja de fato a prática real, viva, concreta, de cada um de nós como cristãos, como cristãs, para que possamos de fato ver mais alegria, mais esperança, mais otimismo e mais justiça entre nós. Bom dia.